Olá, meus amores! Vamos voltar aos nossos estudos. Hoje nós faremos as seguintes cartas: Roda da Fortuna, Justiça, Enforcado e Morte. Vamos lá, essas últimas duas confundem muito, hein? Pra quem tá vendo pela primeira vez, nada de medo, nada de agouro. Calma lá, vamos chegar lá, tá? Vamos primeiro contemplar a Roda da Fortuna. Acho que não tem muito mistério, né? A Roda da Fortuna. Tem aí, a gente lembra alguns animais mitológicos, né? Na verdade, animais não, é da criptozoologia, né? É esfinges, misturas de animais, né? Lá em cima tem anjo, tem cobra. Aqui no meio, se não me engano, são letras judaicas, né? E aí, vamos lá. Acontecimentos inesperados, movimentos cíclicos, evolução, sorte, mudança inesperada, probabilidade, caos. Invertida, aumento. Alguns dizem de pobreza, medo, solidão. A Roda da Fortuna, pra mim, fala justamente sobre ciclos. É porque eu queria falar uma coisa, mas vai ficar mais legal mostrando a imagem no outro tarô. Quer ver? Vamos lá. Vamos ver no tarô dos vampiros como é que é a Roda da Fortuna. No tarô dos vampiros, eis a Roda da Fortuna. Aqui são símbolos alquímicos no chão, tá? E vários caixões. A Roda da Fortuna, eternidade. O final de um ciclo corresponde ao início de outro, baseado no crescimento eterno. Bem e mal são os dois lados da mesma moeda. O comentário que eu quero fazer sobre o que vai além disso da Roda da Fortuna se bem que aqui no Tarô dos Vampiros ele já fala uma coisa muito interessante, né? Que o final de um ciclo corresponde ao de outro. Bem e mal são lados da mesma moeda. É que às vezes você quer começar um novo ciclo, mas você não interrompeu o outro, né? Então fecha um ciclo para começar outro, senão embola tudo. Mas o comentário mesmo que eu quero fazer, quer ver, dar uma olhada aqui na Roda da Fortuna, no Tarô do Graal. Tá vendo que o rei tá lá em cima? Vou tentar dar um brilho assim. E tem pessoas lá embaixo? É exatamente sobre isso. Cuidado como você leva a vida, como você trata os outros, porque hoje você é rei, está lá em cima, amanhã você tá lá embaixo. Também fala sobre altos e baixos, sobre lidar com a vida. Aqui no Universal Tarot, que foi a nossa primeira referência, ele fala muito sobre caos, né? Mudança. Então é como lidar com as adversidades também. A vida pode ter de tudo, né? E como a gente trata os outros também é um reflexo da gente. Como de praxe, quem quiser dar uma pausa para ler um pouco mais aqui no Tarô do Graal, vamos para os nossos objetivos? Que sorte espera por você? Mudança, evolução, ciclos, adaptação, força espiritual. Nas runas a gente também tem muita pedra que fala sobre ciclos, tá? Quem já fez o curso de runas comigo sabe disso. Quem não fez, o curso de runas já está disponível aqui no YouTube e no Drive, mas para ter acesso tem que falar comigo lá pelo Instagram, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima carta? Justiça. Contemplar aqui a carta. Justiça. É aquela imagem de justiça bem clichê, acho que todo mundo conhece, né? Tem uma que é vendada, essa aqui não tá vendada. Justiça absoluta, julgamento, imparcialidade, virtude, sucesso em questões legais, processos, testamentos, contratos, equilíbrio, karma. Invertida, condenação injusta, fanatismo, rigor extremo, preconceito, intolerância, acusações falsas. Vamos ver a justiça aqui no Tarô dos Vampiros? Justiça, rigor. Acho que a toada do Tarô dos Vampiros é um pouco diferente, ó. Você almeja um ideal de perfeição que é difícil de alcançar. Isso o faz intransigente consigo e com os outros. Aqui ele já vai falar da justiça, mas em relação a cobrar muito a si mesmo. Assim como na imagem anterior, é uma balança e uma espada, né? A diferença é que eu acho que a espada dela tá pra cima aqui, é isso mesmo. E aqui tá tudo pra baixo, né? Então aí o Tarô dos Vampiros já traz uma reflexão mais interna. Não se cobre tanto, né? Não é pra fazer de qualquer jeito, gente, mas não é pra se cobrar tanto, porque às vezes também a gente se cobra muito e acaba não fazendo por achar que não tá perfeito, né? Vamos aqui
no Tarô dos Vampiros. O Tarô dos Vampiros ele vai mudar um pouco o sentido. É a Shekinah. Shekinah é a sabedoria, a glória de Deus, uma coisa assim. Representando, né? O anseio pela união com o divino, é o Graal. Quem quiser pausar para dar uma lida, né? A Shekinah... ele diz aqui. É a ideia de contraparte feminina de Deus, tá? A Shekinah. A sabedoria, ó. A ideia da sabedoria personificada, tá? Também tem esse mesmo arquétipo na Sofia, né? A sabedoria. Quem ou o que o apoia? Justiça, defesa, reação equilibrada, clareza de motivo, relacionamentos honestos. Então, ele fala, Sofia. Ele vai puxar aqui para um lado um pouco mais face feminina de Deus e tal, defesa, justiça. A gente poderia botar nesse sentido o arquétipo também de Maria, né? Zela por nós, intercede por nós, né? Certo? Maria, Mãe de Jesus. Nesse contexto aqui, desse arquétipo cristão aqui, dessa egrégora cristã. Poderia ser também, nesse sentido, fazendo várias associações, gente, para vocês gravarem as cartas. Agora a gente vai para as duas que parecem ser negativas, né? O enforcado, vamos contemplar aí o enforcado? Enforcado de cabeça para baixo, né? Então, gente, é justamente sobre isso. Não é sobre estar enforcado, sobre estar passando por perrengue, Não, o enforcado é justamente olhar sobre outra perspectiva, sobre outra percepção. Você olha um quadro e você olha ele de cabeça para baixo, tem até quadros que são feitos para ser vistos de cabeça para baixo. Não sei se vocês já viram sobre isso. E é outra visão, você tem outra visão, certo? Também tem aquelas imagens que você pode ver mais de uma coisa. Enfim, é mais ou menos sobre isso, ó. Iniciação, sabedoria, poder da profecia, sacrifícios necessários para atingir um objetivo. Adivinhação, transformação, profecia, renascimento. Devoção. Invertida, falta de vontade em fazer sacrifícios necessários. Egoísmo, punição, perda, sacrifício forçado, derrota, hipocrisia. Aqui ele vai falar de sacrifícios necessários, né? Eu lembrei de Odin, né? Porque para ele conseguir a sabedoria das runas, ele também se pendurou de cabeça para baixo. Olha só que interessante. Aqui no tradicional ele não traz essa visão de olhar sobre uma nova perspectiva. Mas isso é uma coisa que eu acho que é o Vampiros que vai trazer. O vampiro, ele sempre traz uma reflexão interna. Não sei se vocês já perceberam mais ou menos a toada do tarô dos vampiros, ó. Tá vendo? Enforcado, uma nova visão. O passado não existe mais. O futuro está por vir. O presente é uma dádiva. Com esse conhecimento, agora você é capaz de aproveitar sua vida de maneira plena, dando a cada coisa seu devido valor. Porque assim, gente, quando a gente está estudando o tarô pra gente, são esses significados mais palavras-chave e tal. Mas quando a gente está lendo para alguém, a gente tem que personalizar mais. Então, em vez de eu dizer essas palavras-chave aqui, eu vou dizer, olha, tente ver a coisa por outro ângulo, né? Eu não sei quantos aqui estão estudando só para autoconhecimento, quantos aqui pretendem fazer leitura para si, para os amigos ou até levar como ofício. Mas eu tento dar sempre várias opções de interpretação de cartas, justamente porque eu quero abraçar todo mundo. Quem só quer por curiosidade, quem só quer para autoconhecimento e até para quem quer trabalhar também com a área, né? Então aí vocês vão encaixando no interesse de vocês e vão focando. O tarô dos vampiros é excelente para você dar uma perspectiva para um cliente, né? Para respostas muito pessoais. Vamos ver essa mesma carta no tarô do Graal. Aqui é o Rei Ferido, tá? Aqui é uma carta muito interessante. O candidato... uma coisa que eu não falei aqui no tarô do Graal. A gente sempre é a figura principal, que é o candidato, tá? Começa lá com o louco. E aqui ainda é a gente. Conforme a gente for entrando nos naipes do tarô do Graal, nossa roupa vai mudando. É bem interessante. Quem tiver interesse em fazer os cursos separadamente do tarô dos vampiros e tarô do Graal, a gente vai ter, tá bom? Segundo semestre de 2023. Fiquem atentos no Instagram. Ó, aqui ele tá olhando pra lança, né? Aqui tá em preto e branco, mas a lança, ela tá pingando sangue e o rei tá ferido. O Rei Ferido, né? O nome da carta. E aí a gente não sabe se foi ferido por nós ou se a gente livrou ele da lança, tirando a lança dele. Então é uma questão de perspectiva,
Justamente aquela questão de ver por outro ângulo, né? E mais uma vez de praxe, quem quiser pausar para dar uma lidinha, fica à vontade. Mas vamos para o nosso objetivo. Que ferimentos você carrega? Êxtase, sabedoria adquirida, princípios espirituais, mudança de vida, autossacrifício. Então ele fala também sobre autossacrifício. E aí quando fala de autossacrifício, a gente tende a pensar sacrifício por alguém, por uma outra pessoa. Não, faça sacrifícios para você também. Primeiro você, né? Sempre. Vamos para a morte. Essa questão do sacrifício, por exemplo, Odin se sacrificou para saber a sabedoria das runas, no caso. Estou usando uma mitologia paralela para fazer associações. Mas era para ele queria esse conhecimento. É até uma coisa, um conhecimento dito feminino, enfim. Vocês podem dar uma olhada na mitologia também nesse sentido. Vamos para a carta da Muerte. Acho que ela é bem parecida no tarô do Graal, viu? Essa imagem. É a morte, né, no cavalo e tal. Aí fome aqui embaixo, eu acho. Tem gente morta e tal. Morte, destruição, mudança e renovação. Grandes mudanças positivas nas circunstâncias. Reencarnação e, portanto, eventos em vidas passadas que afetam o atual. Morte de velhas ideias e crenças nutridas. Gosto muito disso, de morte de velhas ideias. Invertida, estagnação, mudança negativa, uma grande mudança infeliz nas circunstâncias, ruína, términos. Observação, praticamente nunca se refere à morte física. Exatamente. No baralho cigano também, tá? No baralho cigano, o máximo que pode, raramente se refere à morte física, mais fácil se referir à doença, mas é mais certo doença quando cai a carta do caixão e, por exemplo, cai a árvore invertida, que a árvore é saúde, né, no baralho cigano. Dificilmente, nunca é sobre a literalidade, é sobre um significado mais profundo, tá, gente? Tentem ir além do nome da carta. É sobre isso. Vamos ver no tarô dos vampiros, que ele sempre puxa um pouco mais para personalidade, para pessoal, né? A morte, resolução, experiências do passado o fortaleceram. Você obteve a determinação que precisa para enfrentar as privações que está prestes a defrontar. Então, é uma carta que fala muito de passado, né? Como é que tá a tua relação com o teu passado? É boa? Ainda te aflige? E você tem essa sensação, nossa, essas coisas não deveriam mais me afligir. Reflita. Vamos para a morte aqui no tarô do Graal. Ó, não disse que era bem parecida com a primeira lâmina que eu mostrei para vocês? Opa, celular, inverte. Opa, câmera, por favor. É basicamente um cortejo de cavaleiros, né? Certo? O Santo Sepulcro até o nome da carta. Mais uma vez, quem quiser saber um pouquinho sobre o pano de fundo, pode pausar, né? E nossas palavras-chave. O que está chegando ao fim? Ação severa, compaixão, perda de ideias gastas. Ó, como sempre tem essa ideia. Quebra de velhos padrões, novamente, desencanto. Tá? Eu espero que tenha dado para absorver. Espero que, para quem ainda não tinha visto essas duas cartas de outra maneira, a enforcada e morte, que tenha, né, derrubado alguns preconceitos aí. A gente tem sempre que ir além da primeira ideia, tá bom? Isso aí é o tarô, isso aí são os oráculos, isso aí é em tudo. Um beijão e até a nossa próxima aula.